Que bom que todo mundo está aqui. Eu falei pro Márcio assim, ó, a gente vai lá, mas eu acho que a gente vai fazer uma prece e nós vamos embora, porque não vai ter ninguém por causa de São João. Ainda bem, né? Mas assim, a gente vai continuar estudando o Livro dos Espíritos. Acho que todo mundo que está aqui já, acho que só a Jane, né, que não teve ainda com a gente nos estudos, a do estudo. Ah, você faz também. Então, aí a gente está fazendo aqui sistemático, né? Então, aí a gente está nessa parte agora da escolha das provas, falamos né? A gente está vindo aí falando várias coisas sobre a espiritualidade, e aí a gente chegou na parte agora, semana passada a gente falou sobre sensações, percepções, sofrimentos dos espíritos, né? E agora a gente vai falar sobre a escolha de provas, né? Escolha de sofrimento, é esquisito falar isso, né? Que a gente escolhe, né? Mas a gente trouxe poucas perguntas, porque hoje eu quero ouvir vocês, viu? Afinal de contas, quem é que não fez as suas escolhas, né? Acho que todos nós fizemos, né? Não tem escapatória, né? Quem já leu essa parte no livro dos Espíritos? Já? Isso aí dá uma boa conversa. Só que eu vou pedir ajuda, porque vocês estão com a boca ruim com água. Para ler para mim a pergunta, pode ler a resposta. Todo mundo sabia disso? Todo mundo acha tranquilo isso? Normal? Que somos nós que escolhemos? Que não é alguém que chega e diz: você vai passar por isso, você vai passar por isso, você vai passar por isso? Isso é claro para todo mundo que está aqui? Que bom. Então ninguém mais diz assim: foi culpa sua, né? Ou então aquela coisa que a gente fala quando é adolescente, né? Eu não pedi para nascer, né? Essa não é a frase típica do adolescente, né? Não é só. Todos os adolescentes falam isso. Eu não pedi para nascer, não é isso? Aí eu quando me ouço falando isso, falo, nossa, mãe, né? Tadinha. E a mãe ainda acreditava e ficava depressiva quando escutava a gente falar isso. É ou não é? Porque eu não entendia. Porque se é um filho que fala hoje, eu vou ver para ele e falar, coitado, ele não sabe ainda, né? Então é diferente para vocês verem o que é a mudança da gente ir aprendendo as coisas na vida. Eu fazia isso, minha mãe chorava, porque ela ficava triste de eu falar uma coisa dessa, ofendia, né, terrivelmente, ela se sentia talvez culpada por ter posto no mundo alguém que naquele momento estava sofrendo por alguma coisa de adolescência, né? Então a mãe sofria. Hoje uma mãe, se tiver esse entendimento, a mãe não sofre. A mãe pode se chatear pela filha ser mal educada, mas pelo filho ser mal educado, mas ela não vai ficar mal, porque ela não vai comprar essa responsabilidade para ela. Ela sabe, né? No íntimo ela vai estar tranquila. Ela fala, tadinha, ela não sabe, eu vou ajudá-la a passar essa fase, mas eu não tenho responsabilidade sozinha. É ela que decidiu, eu apenas colaborei para ela estar aqui, não é assim? Então isso é claro para a gente, não é? Acho que a gente hoje não tem mais essa coisa de mas eu estou com esse problema porque talvez em outro momento, onde eu estava desencarnado ainda, eu encontrei meu desafeto que me fez vir assim, com esse problema. Esqueçam disso. A escolha é sempre, sempre, sempre nossa. Não dá mais para pôr culpa no vizinho, na mãe, no pai, não dá, não dá. É toda nossa. Não é Deus, então, que ele impõe as atribulações da vida como castigo? Olha a pergunta, já que ele falou, então, mas não é Deus, então? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Que são as leis que a gente conhece, que a gente chama de lei divina, né? Aí de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, né? Tipo assim, você vai perguntar isso agora? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhes torva o futuro. Aberto se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito.
Ademais, como se distinga o que é a obra da vontade de Deus e do que é a vontade do homem, né? Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Isso a gente precisa pensar por quê, né? Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes a esse desejo. Por haverdes visto nisso um meio de progredir, e aí Deus o permitiu. É uma resposta com bastante detalhes de informação. Então, assim, lá em cima a gente disse que, ok, eu sei que eu que escolhi tudo. Sempre, eu tenho o livre-arbítrio de escolher. Aí a pergunta é, mas então não foi Deus? O que Deus tem a ver com essa escolha minha? E aí vem aquele cuidado que eu sempre falo. Onde está Deus? Sempre que a gente levar, ler ou encontrar essa palavra, seja ela onde estiver, seja no livro dos Espíritos, seja no livro de filosofia, seja no livro na Bíblia, seja no livro numa coisa católica, seja onde ela estiver, a gente precisa começar a tentar desfazer aquela crença que nós tínhamos de Deus. Precisamos urgentemente deixar. Desfazer aquela imagem, aquela coisa que nós trouxemos, primeiro de um Deus punitivo, que se não fez o que pediu, dá-lhe. Não é assim? Então, assim, existem dois. Como é que eu posso dizer para você? Esse conceito de Deus é muito novo. Esse conceito de Deus vem a partir do momento que o humano não consegue, como é que se diz? Ele vê algo que vem de outro lugar, que não o dele, como acima dele. Aí se conceituou Deus. Então existe o Deus da criação, que denominou-se Deus na Bíblia. Mas esse Deus é apenas criador. Não é a esse Deus que nós falamos aqui. Esse Deus que nós falamos aqui é aquele que a gente não sabe o que é, porque a gente está nele. A gente não está fora. Então, o Criador é uma coisa. O Deus, essência, inteligência suprema, não é aquele do Velho Testamento, em que fez em tantos dias, parará, né? Isso aí é um estudo muito profundo de filosofia para entender esse processo. Esse Deus aqui é aquele em que a gente está contido. Então não dá para você conceituar algo que você está dentro. Você não vê o todo. Mas lembre-se, eu falo sempre aqui que a gente é partícula dele. Então quem somos nós? Parte deles. Mas o que nós estamos fazendo quando a gente faz as escolhas? É forte. É Deus experimentando. É Deus experienciando. Porque nesse patamar de onisciência e onipresença, a gente sempre costuma dizer, onde é que eu experimento e evoluo, posso evoluir? Vivenciando encarnado nesse planeta. Em outros eu não sei como, mas vamos falar desse. Então eu só posso viver as provas e os desafios encarnados. Dizem que a fila é grande para querer retornar e falar, poxa, eu me lembrei que eu esqueci de fazer tal coisa, preciso voltar. E aí enfrenta uma fila porque todo mundo quer voltar. É o único lugar que dá para pôr a prova. Dá para fazer o exercício. Você pode até aprender do lado de lá, mas o exercício da matéria é que faz você aprender. É o desafio. Então, esse Deus que se fala aqui, a gente pensa que é alguém lá fora que permite. Quando a gente fala dessa lei, essa lei divina, ela está onde? Deus criou e disse, vou dar um pouquinho? Não. Você vem, você é partícula com tudo. Com todo do Deus. Entende?
Você é formado com parte dele, então você tem tudo. Só que por isso que eu falei que é uma frase forte. É Deus experienciando, é Deus experimentando. Então, por isso que quando a gente fala, olhe para dentro, porque Deus está aí. Você é dele. Por isso o autorrespeito. Por isso que quando a gente sai do caminho, da prova dói. Porque a gente sabe, está na gente essa lei, entre aspas, divina. Divina porque denominaram Deus, né? E conceituaram, então por isso a gente fala lei divina. Mas é uma lei quântica que está em cada um de nós. Então por isso que fala que dando ao Espírito a liberdade de escolher. Deus não disse, olha, eu te fiz e agora você segue sozinho. Não. Como é que eu posso fazer uma analogia? Lembra que eu falo sempre das bolinhas aqui? Uma bola grande, uma esfera, né? E dentro dela, imagina aquela imagem fazendo pluf, pluf, aquele barulhinho, soltando bolinha dentro dela. Essas bolas são muitas, certo? É a própria bola maior, como se ela emanasse uma bolinha, outra bolinha, mas não sai dela. Não sai de dentro dela, não sai daquela esfera, continua ali. Aquele é o todo. E tudo está ali. Nós, cadeira, mesa, animais, tudo, tudo, tudo. Em diferentes graus de densidade, de frequência, de química, de biologia, em diferentes graus, mas estamos todos ali. E para onde voltaremos? Para o puf, para o todo de novo. Tem fim? Tem fim? Não. Mas porque sofre quando a gente quer fazer diferente. A gente é bolinha, quer fazer quadradinho. Aí bate num, bate no outro. Porque quando é bolinha às vezes, né? Ela não se machuca. Mas se vem um, faz um triângulo, cutuca. É uma analogia infantil, mas eu não tenho outra maneira que vem na minha cabeça para poder explicar, tá? Bom, enfim. Aí fala, demais cumpre se distingue o que é obra da vontade de Deus e do que é a do homem. Por quê? A gente sabe, quando a gente fala que a lei divina está em nós, na nossa consciência, o que é consciência? É a parte mais, se vocês querem chamar de divina, é a parte mais divina nossa, é a nossa consciência. Então, quando fala que é obra de Deus, divina está aí dentro dessa consciência. Quando a gente faz coisa que o ego escolheu, é coisa do homem. Então, por isso que às vezes a gente não ouve a consciência, vai de pronto, faz, mesmo sentindo que não estava muito certo, porque a gente sabe, né? A gente vai dar uma resposta, ou a gente vai fazer uma ação, a gente sente. Eu estou sentindo que não vai dar. Não faça. Não fale. Porque você sente. Essa é a consciência falando, é a lei divina falando. Mas a gente tem ego, né? Ah, eu vou falar sim. Ah, eu vou fazer sim. Não é, a gente tem. Então, dois eus aí que brigam o tempo todo, né? Então, a gente precisa dos dois eus. A gente precisa desse ego para experienciar. E precisa do outro para conduzir. Essa é a liberdade. Agora, esse é o livre-arbítrio. Quero ver você integrar um no outro. Esse é o livre-arbítrio com sabedoria, com responsabilidade. Esse é saber usar o seu arbítrio. Então, não existe um Deus lá fora que diz: você faz isso, você não faz, você não fez, vou castigar. Não existe. Isso chama-se Deus, você, que é a sua consciência. Algum comentário? São só 4 perguntinhas. Então, pode comentar, ou se tem alguma coisa para acrescentar, por favor, gente. Viu? Sim, sim. É isso. Ele faz uma coisa mais profunda agora. Agora alguém lê. Ou você ou alguém, tá? Minha boca tá ruim hoje. Quem lê?
Então, todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as prevíamos e escolhemos? Pode ler a resposta. Todas não, porque não escolhestes e previste tudo que vos sucede até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades são a consequência da posição em que vos achais, e muitas vezes das vossas próprias ações. Escolhemos, por exemplo, nascer entre malfeitores. Sabia o Espírito que arrastemos se expunha, ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade e do seu livre-arbítrio. Sabe o Espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas e liberdade. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se significará este ou aquele exemplo. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais que os incluem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muita probabilidade de cair. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem podes conceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha de cair na cabeça, não creias que está escrito, segundo vulgarmente. Acho que todo mundo naquela época falava e agora também. Ah, eu tropecei, porque, né? Deus quis assim. Cuidado, né, gente? Porque existem acidentes, né? Mas assim, quando a gente falou do gênero, obrigado pela leitura, viu? Quando falou do gênero, é bem isso que você falou. Nós vamos escolher, tipo, o que eu preciso, né? Chego do outro lado e sinto que tem alguma coisa que não ficou bem acabado. Pode ser na minha própria vida, comigo mesmo, ou com outrem, né? Com outras pessoas, enfim, se eu deixei uma fila lá de desafetos, enfim. A minha consciência não vai me deixar ter paz. Eu não vou conseguir. Lembra que eu falo sempre que o espírito tem a sensação de que há alguma coisa acima dele, mas ele não consegue perceber. Ele não entra na frequência do de cima, ele consegue sentar sempre na frequência do de baixo. E é natural isso, né? Então, assim, a gente não consegue compreender aquilo que a gente não estudou, que a gente não viu, que a gente não colocou na nossa biblioteca ainda. Né? Que eu sempre falo, a biblioteca do nosso software a gente não sabe ainda. Mas a gente sabe o que a gente fez daqui para baixo. A gente sente, a gente vê. Então, espiritualmente falando, quando a gente está sem o corpo, provavelmente, eu falo isso porque eu não lembro também, né? Não posso afirmar para vocês, mas pelo que a espiritualidade diz, eu escolho o tipo de prova, né? Por exemplo, existe uma coisa muito comum na situação da doutrina espírita, que se fala de que teve uma pessoa que, tipo assim, veio com a proposta, ele sabia, né, de que ele tirou o braço de uma outra pessoa, numa briga, sei lá o quê. E aí se encontraram no outro lado, se sentiu muito mal, né? E aí ele meio que assim, é como se o espírito quisesse passar por aquela dor, só assim a culpa dele vai diminuir, quando ele passa pela mesma dor. Mas isso é consciência de cada um. E aí ele veio para passar e então ele escolhe que ele, digamos assim, eu sei que eu também vou perder o braço em algum momento da minha vida carnal. Tá? A proposta é a escolha dele que ele fez. Só que em estando aqui, ele mudou, ele fez coisas na vida, né?
Você já ouviu isso? Que ele fez coisas na vida e foi alguém de muita condição de ofertar trabalho para muita gente, pelo que ele se propôs a fazer, como homem de negócio e tudo. Então, assim, o que aconteceu? O acidente, pode até ter acontecido alguma coisa com ele em termos do braço, porque era uma proposta dele ter. Ele veio com aquela proposta, mas ele não perdeu o braço. Por que ele não perdeu o braço? Porque o braço lhe era necessário pelas atitudes que ele estava tendo nessa vida, pela forma com que ele estava vivenciando e pelo bem que ele estava fazendo um monte de gente, entende? Então, assim, é meio que compensatório. Você veio, mas você está se posicionando, que nem aqui está a terra cheia de sulcos profundos. Mas talvez ele tenha pego as dificuldades da vida e tenha tido uma postura frente à vida diferente, né? Com um bom ânimo, com uma boa pessoa. É meio que aquilo que ele veio fica amenizado, digamos assim, fica amenizado até mesmo sem isso, de débito de ônus, né? Virou bônus. E aí é só para dizer que, então você vai, verifica a sua condição, que não é prova para sofrer. Outra coisa que nós precisamos parar de, mas eu enquanto não pagar a prova, mentira, não é por aí. É não aprendeu, é lição nova. É lição nova, por isso que a gente começa a desmistificar aonde existe maldade e bondade. Se está todo mundo dentro do Deus, aquele Deus que eu falei, como é que existe maldade? Existe não saber, existe ignorância. Eu sei que ainda nós não temos condições de olhar um assassino de forma a olhar, ele é ignorante, mas é. Numa visão espiritual, ele é ignorante. Porque a gente sabe que do outro lado ele vai ficar, ele vai estar lá, ele vai ser recobrado a própria consciência, vai lhe dizer o que ele fez, ele vai voltar, vai ficar na mesma situação, até que ele próprio se encontre, queira. Porque ninguém vai pegar pela mão de alguém que não quer. Eu falo sempre isso. Então, por isso o livre-arbítrio não é apenas eu quero pudim de chocolate, quero pudim de creme. Não, livre-arbítrio é ter vontade, é saber o que eu tenho que escolher. É ter senso crítico, é ter percepção, é entender as coisas, é compreender, porque eu só sei escolher quando eu compreendo. E não quando se você quiser A, eu te dou bala, se quiser B, eu te dou bolo. Peraí, isso não é escolha. Isso não é escolha. Isso é o que a humanidade vem vindo há milênios fazendo. Os mais fortes ditam a regra. Diz, faz assim, eu dou esse, faz assim, eu dou esse. Não, você tem que parar e falar, peraí, por que está querendo me dar isso? Por que está querendo me dar esse? É crítica, é autocrítica, é pensar. Então, esse livre-arbítrio é nesse nível. Então, não é que Deus, né, coloca, mas assim, você escolhe como vai passar. Mas como ele, eu fiz, eu tirei o braço, me senti super mal, quero voltar, quero sentir a mesma dor dele, só assim minha culpa vai passar. Né? Ele vem, mas ele não sabe de que maneira ele vai perder o braço, se é alguém que vai cortar, se ele vai bater lá, se ele vai ter um acidente. É isso que eu falo, esses mínimos detalhes, não. Por quê? Porque muitas vezes a prova que ele imaginou foi amenizada, virou bônus, ou às vezes nem precisou existir, porque ele compensou com tanta coisa que não precisou existir a prova de tirar o braço. Entende, gente? O que o lance ou pela vontade de aprender, fazendo uso delas, né? Fazendo uso das percepções efetivamente. A gente sempre fala assim, ninguém tá livre da dor.
Da dor ninguém está livre, seja ela dor física ou dor, né, emocional e tal, mas psíquica, mas sofrer é uma escolha. Ter a dor é uma coisa, sofrer nela é terrível. A dor, você tem a consciência de que você tem a dor, seja ela como for. Agora, como você lida com ela, que é o negócio. E isso, quando a gente fala de dor, em qualquer sentido, é como você lida, é como você trabalha aquilo, é como você aproveita para exercitar aquilo, né? É que a gente ainda não sabe. Como ela falou, aqui, por isso que fala, a Terra é uma escola. Sim, a Terra em muitos planetas. Todos são escolas. Por quê? Porque você é infinito. Então, você vai aprender o tempo todo. Logicamente que uma hora você está no maternal, outra você vai, né? Custa saber o seguinte, lembra que eu falo sempre, eu vou querer jubilar? Não, né? Pelo amor de Deus, jubilar num planeta só é muito pobre, né? Bora pra frente, né? Mais algum comentário? Vamos ver o outro. Quer ler? Fabiola, você? Então vá. Pode o espírito desejar nascer exigir forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para tratar com o instinto do outro, preciso é que se ache em contato com gente da prática de bobagem. Olha aqui, só um pouquinho. Olha que pesado isso, né? Pode ler o A também, para a gente falar. Assim, se não houvesse atentamente mal, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas. Seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque, nesse mundo, só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Ele quisesse, ainda perguntaram, então assim, se não houvesse gente, né, de maus costumes, o espírito não teria como pagar uma prova daquela. Às vezes, meu filho, tem que se fazer para o negócio andar, tem que ficar assim mesmo. Né? Tipo assim, tem que acabar com essa possibilidade. Porque ele fez uma analogia lá, né? Eu acho que na época ele usou uma analogia que, né, que ele via, né? Mas isso é forte. Pense. Foi sempre alguém, né, que surrupiou, enfim, alguém meio esperto. Aí do outro lado ele fala, não, mas eu não quero mais ser, porque daí ele vê tudo, né? E passa-se o filminho. Aí ele se envergonha daquilo, ele se sente mal, enfim. Aí bate a lei divina, né? Que é aquela consciencial que diz, estava errado. E aí? E ninguém precisa falar, viu? Não é o tio, não é a vozinha que morreu, não é Jesus, não é ninguém, viu? Que vem falar, não é Santo Agostinho, ninguém vem falar. É você que fica ali se sentindo o último, né? A última pessoa do mundo, se sentindo mal. E aí diz assim, não, mas eu não quero, vou lutar contra essa coisa ainda que é forte em mim. Aí ele vem aonde? Vai morar bem ou estar bem num habitat, num lugar onde vai ficar sempre facilitando. Para quê? Para ver se ele tem força para passar a prova. Por isso que às vezes a gente vê situações no meio de famílias ou no meio de comunidades, difícil você falar, nossa, mas fulano ou um filho naquela casa é tão diferente, como pode? Né? Tá naquele meio e se deu bem na vida e foi uma pessoa diferenciada, porque mas tem que ter uma força, gente. Mas tem que ter uma força. Quando eu vejo alguma coisa similar, assim, principalmente jovem, né, que você vê que consegue uma colocação na universidade, na faculdade, e que você vê o histórico de onde, que não tinha condições nenhuma, nem psicológica, nem nada material para chegar ali. Aí eu viro e falo, eita, que esse aqui chegou, fez isso e venceu. Venceu.
Pensa um pouco. Então, é possível? É. Só que assim, é muito pesado. É aquela história. Passou na fila e disse, dá o caminhão inteiro que eu dou conta. Às vezes chega aqui e não dá conta. Porque é muito pesado. Por quê? A gente tem, primeira coisa que é contra nós. Contra nós não, porque se fosse também do outro jeito, a gente não ia aprender. É esquecer. Bota você ali e fala, opa, não sei de nada, não vi nada, porque eu estou aqui, porque eu nasci aqui. Quem sou eu? Para onde eu vou? Minha vida é um inferno. Não é assim? Ele não lembra de nada. Primeira coisa errada, ele não lembra de nada. E aí assim, né? Não pode olhar, não pode levantar os olhos, que distrai com tudo, com tudo. Hoje eu não estava comentando isso com o Márcio, como é difícil a gente fechar os olhos e se sentir espírito. É muito difícil. Gente, eu não sei vocês, mas eu vou confessar a vocês, é muito difícil para mim. Eu comentei hoje com o Marco, falei, eu tenho inveja de quem é paz. Tá tudo certo, tem paz, tem sabedoria, sabe? Ai, eu morro de inveja, gente. Eu vou ser sincera, eu não tenho inveja de nada nesse mundo. Eu só tenho inveja de pessoa assim. Mas pessoa assim natural, que não... Sabe por que eu tenho? Porque eu sei que essa pessoa não sofre. Pode estar com a dor, pode estar o sofrimento, pode estar faltando. Ela não sofre. Ela não sofre. E a pior coisa que nós temos nessa vida é aliar isso a essa dor e sofrer. E as distrações são muitas. Então, assim, quando eu vejo alguém que consegue passar nessa analogia aqui, eu vou voltar lá, vou nascer numa família, no meio de uma dificuldade que vai para me levar de novo para o roubo, mas eu não vou roubar. Ó, gente, eu tiro meu chapéu, viu? Porque não é fácil. Não é fácil. Dá para contar no dedo ainda, né? O tanto que a gente vê de história desse tipo, né? E aí ainda pergunta, nossa, mas se não tivesse, como é que eu ia pagar a prova, né? Fala, meu filho, para de querer pagar. Vai lá, faz direito e vamos melhorar o negócio. É isso que o Espírito respondeu. Para de querer ter facilidade das coisas ruins para consertar ainda, né? Para ter meio para você. Você tem que pensar que você não quer mais esse meio. Vamos mudar esse planeta aí, né? Última para terminar. Quem lê? Lê, Fabíola? Então lê para mim. Não? Depois de... Vai lá, Cid Moreira de novo. Não, foi bom mesmo, ele lê bem. A prova foi que você teve que passar para a tem um espírito que sofreu tentações de todas as naturezas, tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Certo que não, pois bem sabeis aquele espírito que desde o começo toma um caminho que nos exige de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o instam. Pode o espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida? Então, conforme o seu caráter poderá tornar-se ávaro ou pródigo, egoísta ou generoso, e ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Ou seja, aquilo que nós falamos do outro. Ele perguntou, tem que sofrer de todas, ou seja, todos os tipos? Não é necessário. Que nós estávamos falando lá do exemplo do roubo, né? O rapaz, né, de roubar, ele precisa passar pelo roubo, pelo assassinato, pelo assassino, pelo ávaro. Não, não necessariamente. Depende muito do que ele está fazendo em cada encarnação. Porque às vezes ele até teria lá no caminho mais para frente para aprender, mas não tem tabelinha, ou seja, não, então, ou seja, você tem que aprender. Você tem que experienciar, você tem que vivenciar.
O espírito, pensa assim, o espírito ele precisa quando a gente fala de experienciar, ele precisa ter, ele conhece tudo, mas não a esse nível de dualidade, de bom, ruim, de pesado, leve, ele não conhece esse. Na dimensão que se diz do espírito da superioridade, do espírito superior, quando se diz nasce espírito simples e ignorante, é que ele não conhece absolutamente nada. O superior que já passou, ele passou, conheceu e ultrapassou. Já sabe mais. Então, o ignorante não é que ele é criança. É que o ignorante não sabe essas vicissitudes, não tem o jogo de cintura. Vamos falar vulgarmente, ele não conseguiu ter esse jogo de cintura que só tem a partir das experiências. Lembra que eu falo sempre? Por mais que alguém diga a você, faça assim, o passo a passo, tal, funciona. Se você não pegar, e Márcio sabe que eu sou assim, que eu brigo com ele. Falar, como faz? Falo, vai lá e veja o passo a passo. Porque não adianta eu falar para você uma resposta agora. Amanhã, você vai perguntar de novo. Por quê? Porque é natural. Eu não aprendi. Eu só aprendo a partir do momento que eu exercito. A partir do momento que eu vou lá, boto a mão no fogo. A partir do momento que eu testo. E quando eu digo testo, eu tenho que testar tudo. Eu tenho que experimentar tudo. E experimentar é criticar, é ter, sabe, esse senso de pensar, de será que... Porque pode ser de um jeito para ela o resultado, mas pode ser de outro jeito para ela o resultado. Por quê? Quem falou hoje do sentir? Eu disse, a gente só sabe. A resposta é no sentir. Não é na resposta que a Márcia me dá. A Márcia pode me dar uma resposta a alguma coisa para mim, mas se a minha frequência já divina estiver ligada, o que ela der, a resposta, pode fortalecer. Então ela me ajuda nisso. Outro ser me ajuda nisso. Mas ela não me dá resposta. Se eu não tenho nada, nem para a resposta dela, sabe aquelas 3 opções? Gente, eu não tenho nem opção, a resposta é qualquer um que dá, tá bom. Entende o que eu falo? Então, a escolha aqui é no mesmo contexto. Então, eu preciso sofrer todas. Não. Por quê? Porque no momento que você está aqui, você já está passando. Você já está tendo oportunidade de passar. Talvez uma outra, que eu tinha que a paciência vai ficar para a próxima. Mas aconteceu tanta coisa dessa vez, que você aprendeu a ser paciente. Pronto. Então, você já eliminou 2, digamos assim. Eram certas provas para eliminar alguns tickets lá, né? Que você pontuou. Mas aí você chegou e fez melhor. Então, você já aprendeu coisas que você nem precisou pôr a lição para estudar, para aprender. Você aprendeu na raça. Entende, gente? Então, essa de todas as naturezas, não é que você, uma vez você vem para a paciência, outra vez você vem para ser bondoso, outra vez você vem para... Não é assim. Tem gente que vem com uma, mata 10. O Chico Xavier, digamos assim, né? Mas para chegar nele, vocês acham que foi primeiras encarnações? Aí vira e fala, mas por que tem gente que vem matar 10? E às vezes vem com uma, não mata nem metade. E volta e ainda tem que refazer. Por que mata 10? Porque ele veio tantas vezes, gente. E já penou tanta gente. Que ele foi aprendendo. Foi aprendendo. Então assim, ele foi mais vezes na escola. Ele tem mais aula, né? Quanto tempo? Não sei quantos anos ele tem, esse ser tem. Entende? Então, assim, a gente fala, às vezes a gente fala, mas fulano consegue. Por isso que eu falei, eu sinto inveja, mas ao mesmo tempo eu olho e falo, coitado, eu não posso nem sentir inveja da pessoa que é assim. Imagina o quanto lutou para ser uma pessoa
altruísta, de bem com a vida, tá tudo certo, né? Eu viro e falo, meu Deus, quantas encarnações o coitado já passou, né? Mas tudo bem, eu falo, eu não sei quando, mas um dia eu chego, né? Mas na luta, sempre se autocobrando, se autopercebendo, né? Uma hora faz certo, outra hora erra, enfim, é assim. Então, ele está dizendo aqui, dependendo da prova ainda que você escolhe, você pode fazer dela como é que fala? Um trampolim, e você faz subir, como você pode fazer um trampolim para cair na piscina de cabeção também, né? E se dá muito mal. Então, assim, como saber qual é o segredo, qual é a chave do negócio? É toda vez que tem uma prova, ou que passa por situações, ou desafio, ou alguma coisa que você sente que seu ser falou, opa, é por aí, né, que você escolheu, né? Por isso que eu falo sempre, converse com ele, com aquele ser que é você, em espírito. Deixa seu ego ouvi-lo e diga, epa, você escolheu isso, agora dá uma mão aí, cara, tá difícil, cara. Se eu der bola pro meu ego, eu vou sair trucidando um. Ou então não vou fazer esse negócio. Assim, tem que ter essa liberdade de dizer, ó, tudo bem, é você que precisa aprender. Eu estou aqui só de ferramenta. Então, como é que eu faço? Para onde eu vou? Respira, respira, respira. Porque aquilo que você não faz de pronto é o Espírito fazendo. E o Espírito tem o conhecimento da simplicidade, da onisciência e da pureza. Então, se você deixar ele agir, essência, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. É isso que nós precisamos aprender. A ouvir e domar o nosso ego. Mas jogar o ego fora? Não, a gente precisa dele. O Espírito falou assim, ego, eu preciso que você vá lá, trabalhe, faça, vivencie e conte para mim. De que jeito? Quando você parar, o corpinho parar, esse software aí eu vou puxar para mim, vai ser minha história. A próxima. A próxima eu pego esse software e todos os outros softwares. Junto tudo. Falo, bora lá, que agora você tem bastante bagagem. E assim vai. Temos que pensar dessa maneira. É a maneira que eu acho de passar isso para vocês. Algum comentário? Acabou. Que é longo esse. Esse tem várias perguntas. Eu falei, vamos dividir o negócio que tem muitas perguntas.